Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Lucas, professor de Geografia Física. Hoje a gente vai ter mais uma aulinha de revisão. O assunto de hoje vai ser escala geográfica, tá bom? Então hoje a gente vai entender melhor, vai revisar o que que é escala geográfica, quais são tipos e, por último, a gente vai fazer alguns exemplos juntos, beleza? Certo, gente. Toda vez que a gente fala de escala geográfica, a gente está falando de redução, tá? Então você imagina, quero representar o mapa do Brasil. Eu não tenho uma folha do tamanho do mapa do Brasil. Então, esse mapa do Brasil, esse território do Brasil, vai precisar ser reduzido para caber no mapa, certo? Até aí tudo bem? A ideia aqui é que os mapas são sempre uma representação reduzida da realidade. E o tamanho dessa redução é definido de acordo com o objetivo do mapa, tá? Deu para entender isso? Então, esse tamanho de quantas vezes eu vou reduzir a realidade vai depender do meu objetivo. A gente já vai entender isso melhor, tá? Expresso por uma relação numérica que indica o número de vezes que a realidade foi reduzida. Essa relação numérica que indica o número de vezes que a realidade foi reduzida, chamamos aí de escala. Então, escala é essa relação numérica que vai indicar o número de vezes que a realidade foi reduzida. Lembra dessa palavra, redução. Então, escala é, portanto, a proporção matemática que nos informa a relação das medidas entre a área retratada e sua representação no mapa. Então, quantas vezes a realidade foi reduzida para caber no mapa? Essa é a pergunta que a escala faz. E aí, gente, escala vai ter dois tipos: a escala numérica e a escala gráfica. Vamos entender as duas agora. Então, escala numérica sempre vai vir nesse número: um, dois pontinhos e um número aleatório. Esse um e dois pontinhos, ele sempre vai aparecer em escala numérica. Esse número não muda. É um, dois pontinhos. O que vai mudar é esse número que vem depois dos dois pontos. Ok? Agora, a escala gráfica parece uma reguinha mesmo. Então, toda vez que vocês identificarem isso no mapa, geralmente a escala fica no canto inferior. É, toda vez que vocês identificarem essa escala gráfica que parece uma reguinha, já sabemos que é escala gráfica, tá? Como é que a gente lê escala numérica? Então, olha, essa parte aqui. Lê-se da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida 500 mil vezes. Então, supondo, tem 2 mil, 1 para 2 mil. Como é que eu leio isso? 1 centímetro no mapa equivale a 2 mil centímetros na realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida 2 mil vezes, tá? Essa é a ideia. Agora, a gráfica, que geralmente costuma dar um pouco de confusão na leitura. Lê-se da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. Então, 1 centímetro equivale a 5 quilômetros. Agora, 2 centímetros equivale a quanto quilômetros na realidade? 10 quilômetros, tá? Fechou essa parte, gente? Então, escala numérica nunca muda. É um, dois pontos e um número X. Escala gráfica parece uma reguinha. Essa é a principal diferença, beleza? As duas estão falando de redução. Não tem uma mais certa que a outra, não tem uma mais errada que a outra. Depende da escolha da autora, tá? Aí isso vai depender do que a autora, do que o autor vai querer utilizar, beleza? Mas essa é a ideia de redução. Então, 1 para 500 mil, 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. Então, a realidade foi reduzida 500 mil vezes, tá? Beleza? Ok. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender se a gente entendeu bem a diferença entre numérica e gráfica. Então, em um mapa aparecem as seguintes escalas: 1 para 25 milhões, e a escala 2: 1 centímetro equivale a 250 quilômetros na realidade, 2 centímetros equivale a 500 quilômetros na realidade, tá? Essa é a ideia que a gente tem. A respeito das escalas, é correto afirmar que a escala 1, então é essa escala aqui que o exercício está perguntando, é chamada de gráfica? Não. E a 2 é de uma escala numérica? Não. A alternativa A confundiu, tá? A alternativa B é chamada de numérica e a 2 de escala gráfica. A B está certa. Então, a opção um é uma escala numérica e a opção 2 é uma escala gráfica. A B está certa, mas vamos dar uma olhada na C e na D. C. Permite estabelecer cálculos no mapa, mas a 2 não permite. Como as duas são relações numéricas, os dois permitem cálculos, inclusive na hora da leitura, tá? A letra D está apresentada corretamente, mas a 2 apresenta erro. Como eu falei para vocês, não existe certo ou errado, as duas estão certas, aí vai depender da autora
do autor escolher qual escala ele quer representar. Então, a alternativa correta é a letra B. A 1 é chamada de numérica e a 2 de escala gráfica. Esse exercício já caiu no simulado e já caiu também na prova da Embraer dos anos anteriores. Beleza, gente? Combinado aqui? Certo. Agora a gente vai falar de uma parte que ela é muito interessante, que é como eu escolho a escala. Por quê? Quando a gente fala de escala, vão existir as escalas grandes e vão existir as escalas pequenas. Como eu sei que é uma escala grande, como eu sei que é uma escala pequena? Vai depender do meu objetivo. Qual que é a ideia? Escolha das escalas. A seleção deve ser feita com base na área a ser mapeada e no detalhamento desejado. Então, o segredo está no detalhamento, tá? Se o objetivo for representar um bairro urbano em uma folha de papel, poderá ser usada uma escala grande, como 1:2000. Beleza. Vamos acabar de ler para a gente depois surtar. Se o objetivo for representar o Brasil em um mapa de 1 metro por 1 metro, a escala terá de ser bem menor. Preciso reduzir mais vezes. Por exemplo, de 1 para 5 milhões de vezes, tá? Aí, o que que eles concluem? Uma escala de 1:2000 é maior que uma escala de 1:5 milhões. Como assim? 5 milhões não é maior que 2.000? Sim, questão de números é. Mas a ideia aqui é quantas vezes a realidade precisou ser reduzida para caber no mapa. No mapa de bairro, a realidade precisou ser reduzida apenas 2.000 vezes, enquanto no mapa do Brasil ela precisou ser reduzida 5 milhões de vezes. Então a ideia aqui é que a escala 1:2000 é maior que a escala de 1:5 milhões, tá? Dividir por 2.000, porque a gente pode entender a escala também como uma fração, tá? Dividir por 2.000 reduz pouco a realidade. Aparecem mais detalhes, é uma escala grande. É como se eu estivesse tirando uma foto da sala, de um bairro. Eu dou aquele zoom. Quanto mais zooms eu dou, eu tenho mais detalhes. Então eu reduzi menos vezes. Aí eu tenho uma escala grande. Agora eu quero representar o Brasil por 5 milhões de vezes. Eu reduzo muito a realidade, então eu tenho menos detalhes. Então é como se no mapa de um bairro o zoom tá ali no máximo. Agora no mapa do Brasil o zoom diminui, porque eu reduzi mais a realidade, eu reduzi. Então eu tenho uma escala pequena. A ideia é isso, é no número de detalhes. Uma escala com um número menor de 2.000 representa muito mais detalhes do que uma escala com um número maior de 5 milhões. Então, a lógica da escala é: quanto mais detalhes, maior a escala. Então, 1:2000 é maior que 1:25 milhões. Por quê? 1:5 milhões reduz muito a realidade, é como se fosse uma divisão mesmo. Então aparece menos detalhes. No mapa do Brasil, por exemplo, vocês vão ver 1:25 milhões. 1:25 milhões, entende-se que precisou reduzir 25 milhões de vezes a realidade para caber no mapa. Então é uma escala pequena. Agora, no mapa de um bairro urbano, precisou reduzir só 2.000. Então é uma escala grande. Escala grande, número pequeno. Escala pequena, escala grande, número pequeno, escala pequena, número grande. Essa é a lógica que a gente tem. Tudo vai depender de quantos detalhes eu quero representar naquele mapa. Deu para entender, gente? Eu sei que essa parte é confusa, então a gente pode voltar, pode ler de novo o slide, que é tranquilo. Uma hora a gente entende. Se a gente está com muita dificuldade de entender, a gente só entende essa lógica inversa, tá? Então, se é um número pequeno, a gente sabe que é uma escala grande. Se é um número grande, a gente sabe que é uma escala pequena. Tudo está na ideia de quantos detalhes eu consigo representar, tá bom? Pensa na ideia do zoom também. Isso é uma ideia que ajuda bastante a gente a entender essa escolha. Certo, gente? Beleza. Então, aqui, só para a gente fechar, quanto maior for a escala, menor será a área representada. Então, um mapa de um bairro, 1:2000. Então, eu estou representando uma área menor, mas maior será o detalhamento, tá? O segredo está no detalhe. Quanto menor for a escala, maior será a área representada, menor será o detalhamento. Então, no mapa no Brasil, é uma escala pequena, mas uma área maior. Só que menor será o detalhamento. No mapa do Brasil, eu consigo ver a cidade, as estradas? Não consigo ver. Agora, no mapa de um bairro, eu consigo ver as ruas, os quarteirões, as casas, tudo isso, essa ideia de escala, tá? Então, mapa de bairro, mapa de sala, tudo isso é escala grande. Agora, mapa de Brasil, mapa de território, mapa mundi, escala pequena. Quantas vezes eu precisei reduzir aquela realidade para ela caber? Tá aí o segredo. Façam essa pergunta quando vocês estejam com dúvida.
Quantas vezes eu precisei reduzir essa realidade para ela caber no mapa? Foi poucas vezes? 2.000 vezes? Foram muitas? 25 milhões de vezes? Tudo isso ajuda a gente a entender, tá? Então, só para a gente finalizar essa ideia, a escolha da escala, portanto, vai depender do tamanho da área que eu desejo representar e a necessidade de precisão e detalhamento e também da disponibilidade de recursos. Tudo isso vai dizer aí se a escala é grande ou a escala é pequena. Deu para entender essa parte, gente? Beleza. Como é que a gente realiza o cálculo? Essa é uma parte polêmica, porque a escala depende muito da matemática também. Existem alguns caminhos. Na aula, a gente trabalhou dois: a fórmulas e também as regras de três simples. Aqui eu trouxe um quadro para gente comparativo das fórmulas. Então, quando o exercício, por exemplo, o que que quer dizer esse E, Dzinho e Dzão? O E significa escala, ou seja, um, dois pontos e um número X. O Dzinho, a distância no mapa, geralmente é dada em centímetros. E o Dzão, a distância em quilômetros, a distância na realidade. Então, as principais ideias em unidades de medidas que a gente vai trabalhar aqui é centímetros e quilômetros. Os centímetros representados pelo desinho e o quilômetros representados pelo desão, tá? Vou até mudar a cor aqui. E a escala vai ser representada pela letra E, beleza? Então, escala E, distância no mapa em centímetros, desinho, distância real em quilômetros, desão, tá bom? Agora, o exercício quer descobrir a escala, então eu não sei o valor de E. Qual fórmula que eu vou utilizar? E igual a distância no mapa, unidade do mapa e desão na realidade, tá? Geralmente o exercício vai me dar um valor em centímetros e um valor em quilômetros. Aí eu tenho o meu desinho e o meu desão, tá? Agora, o exercício quer saber qual que é a distância real, ou seja, em quilômetros. O que que eu faço? Eu vou multiplicar, tá? E aí eu multiplico a distância no mapa versus vezes a escala que o exercício me deu, tá? Certo, gente? Agora o exercício me perguntou qual que é a distância no mapa, em centímetros geralmente. E aí eu vou pegar a distância real e vou dividir pela escala, tá? Exercício perguntou qual que é a escala. Eu vou dividir distância no mapa dividido por distância real. Exercício me perguntou qual é a distância real. Eu vou multiplicar a distância no mapa vezes a escala. Agora, o exercício me perguntou qual é a distância no mapa. Eu vou dividir a distância real pela escala. Deu para entender, gente? Isso aqui é para estar no caderno, tá? E aí, eu trouxe alguns exemplos para a gente fazer. E aí, a gente vai resolver tanto pela escala, tanto pelas fórmulas, quanto pela regra de três, tá? Então, esse exercício aqui, se eu não me engano, a gente utilizou, a gente fez vocês fizeram esses exercícios na listas também. E sempre tá caindo na Embraer esse tipo de questão. Então, é uma questão para ficar de olho. Então, vamos lá. Em um mapa com escala 1 para 1.500.000, a distância entre duas cidades é de 7 centímetros. Percebam, ele me deu a escala e ele me deu a distância. Então, o que que ele quer saber? A distância real. Então, em um mapa com escala 1 para 1.500.000, a distância entre duas cidades é de 7 centímetros. No terreno, a distância real será d. O que que eu faço aqui? Se eu utilizar a fórmula, eu vou pegar a fórmula de distância real, que é Dzão, não vai ficar legal, gente, mas enfim, Dzão, Dzinho, vezes E, tá? Como eu já sabia que não ia ficar legal, eu já tive esse trabalho da gente entender melhor aqui, tá? Então, utilizando a resolução da fórmula, vamos acompanhando. Eu vou substituir esses valores, né? Então, aqui, 1 para 1.500.000 e 7 sobre D. Vai fazer uma divisão ali. Vai ficar uma multiplicação cruzada. 7 vezes 1.500.000 vai dar esse valor de 10.500.000 centímetros, tá? Beleza, professor, tem esse valor de centímetros. O que que eu faço com esses zeros? Como eu chego na resposta aqui? Aí eu preciso converter. E aí entra a matemática, tá? Qual que é a ideia da conversão? Eu tenho essa tabela aqui. De centímetros para quilômetros, eu ando cinco casas. Uma, duas, três, quatro, cinco.
Eu tenho esse valor aqui. Eu posso simplesmente cortar esses zeros. Cortei, cortei, cortei. Cinco zeros, né? Um, dois, três, quatro, cinco. E aí eu tenho 105. Ou eu posso utilizar essa tabela também. Ou eu posso dividir por 100.000, porque é o número de zeros que eu andei. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Divido esse número por 100.000, eu tenho 105 quilômetros. Aí eu já converti. Então, existem algumas formas para a gente fazer, beleza? Agora, utilizando a regra de três simples. Vamos lá. A regra de três simples, a gente vai pensar. Nossa, não mudou. Regra de três simples. Se em 1 centímetro do mapa eu tenho 1.500.000 centímetros da realidade, quantos 7 centímetros do mapa vai ter na realidade? Aí eu monto a regra de três, tá? Já tá montada. A ideia aqui, ó, vai ser exatamente isso aqui. O x vai dar x normal, 7 vezes 1.500.000, e aí eu já tenho. E aí eu só vou precisar da conversão, tá? Vocês entenderam, gente? A regra de três, ela sempre vai te perguntar: se eu tenho 1 centímetro no mapa equivale a 1.500.000 na realidade, quantos 7 centímetros vale, tá? Mas é importante que a gente não pode esquecer da conversão, porque daí é a conversão que vai ditar minha resposta. Aqui eu quero saber distância real. Distância real nunca vai ser em centímetros, vai ser em quilômetros, tá? Se eu quero saber distância no mapa, sempre vai ser em centímetros, nunca em quilômetros. Agora a escala não vai ter unidade de medida, tá bom? Mas a ideia vai ser trabalhar com centímetros. A gente já vai ver um exemplo. Próximo exemplo. Escala numérica. A distância real entre duas cidades é de 80 quilômetros. Em um mapa de escala 1 para 2 milhões, qual será a distância entre elas no mapa? Aqui ele quer saber qual que é a distância do desenho, tá? Agora, se eu quero saber a distância do desenho, eu vou pegar a distância real, 80 quilômetros, e vou dividir pelo número de escala. Vamos ver como é que vai ser? Então, beleza. Aqui eu tenho desenho. Peraí, eu tenho aqui a nossa fórmula, aí eu vou adaptar essa fórmula, então a escala é 1 para 2 milhões, a distância real 80 quilômetros, como a gente já viu. Aqui, como a resposta vai ser em centímetros, vai ser mais fácil eu já converter. Então, 80 quilômetros para centímetros. Como eu faço a conversão? Eu posso utilizar essa tabela. Então, eu tenho 80 quilômetros e vou andando. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou ter 1 milhões, tá? 8 milhões. Então, beleza, eu tenho 80, eu vou adicionar 1, 2, 3, 4, 5, porque eu andei 5 casinhas, 8 milhões. Deu para entender? Beleza. Ou eu posso fazer por vezes 100.000, que dá na mesma coisa também, tá? Multiplica-se por 10, beleza? Então, eu estou indo de quilômetros para centímetros. Então, eu vou multiplicar. Agora, se eu tivesse centímetros para quilômetros, eu divido, beleza? Então, substituindo os valores. 1 para 2 milhões é igual a Dzinho sobre 8 milhões, tá? E aí, Dzinho vai ficar 8 milhões dividido por 2 milhões. Dzinho é igual a 4 centímetros. Beleza, gente? Então, a ideia é que a gente utilizou. Beleza, gente? Tudo certo com essa questão? Então, aqui eu peguei o valor da distância real e dividi pela da distância da escala, tá? Pelo número da escala, perdão. Beleza. Agora, pela regra de três simples, 1 centímetro no mapa corresponde a 2 milhões de centímetros na realidade. Aqui eu já converti. Então, quantos centímetros corresponde 8 milhões de centímetros? E aí eu tenho o valor de aqui de 4 centímetros, beleza? E aqui ele vai montar essa regra de três simples. Certo, gente? Agora, indo para o último exercício para a gente descobrir de fato a escala. A gente já viu um exercício que descobre aí a distância real e a distância no mapa. Então, beleza. Em um mapa, a distância entre duas cidades é de 5 centímetros. Sabendo que a distância real entre elas é de 100 quilômetros, determina a escala no mapa. Então, aqui ele está querendo descobrir a escala. Qual que é a escala? Nesse caso, o que que eu devo fazer? Distância no mapa 5 centímetros, distância real 100 quilômetros. Beleza. Primeira coisa que eu vou converter. O quilômetros. Vou deixar tudo em centímetros para a resposta da escala ficar de boa. Então, eu converto 100 quilômetros para centímetros. Eu ando quantas casas? 5. Uma, duas, três, quatro, 5. Beleza? Então, eu adiciono 5 zeros nesses 100 quilômetros, tá?
Substituindo valores. Então fica E, Dzinho sobre Dzão, tá? 5 centímetros, agora que tá tudo em centímetros, tá tudo certo. Dividido por 10 milhões de centímetros. 10 milhões por centímetros dividido por 5. Simplificando, a gente tem que a escala 10 milhões dividido por 5 é igual a 2 milhões de centímetros. Então a alternativa vai ser a alternativa A, tá? Certo, gente? Deu para entender essa ideia? Aí a resolução por regra de 3. 5 centímetros do mapa corresponde a 10 milhões de centímetros na realidade. Para descobrir a escala, calculamos quanto representa 1 centímetro no mapa. Se 5 centímetros representa 10 milhões de centímetros, quanto 1 centímetro representa? Tá? Então a gente faz 1 vezes 10 milhões, fica 10 milhões dividido por 5. E aí a gente tem um valor de 2 milhões de centímetros, tá? Então, 1 centímetro no mapa representa 2 milhões de centímetros na realidade. A escala é 1 para 2 milhões de centímetros. Deu para entender, gente? Essa ideia aqui, 10 milhões dividido por 5, tá? Não 5 dividido por 10 milhões, beleza? Só para chamar atenção para isso. Gente, no geral, escala é isso. Qual que é a ideia principal de escala? É o treino, tá? Então, se eu quero utilizar a escala, se eu quero utilizar a fórmula, eu vou utilizar essas fórmulas aqui. Quero descobrir a escala E, Dzinho dividido por Dzão, Dzinho centímetros, Dzão quilômetros. Lembro da conversão. Se eu quero descobrir a distância real, Dzão dividido por Dzinho vezes escala, tá? Multiplico, se eu quero descobrir a distância real. Agora, a fórmula usada para descobrir a distância no mapa, Dzinho igual a Dzão, quilômetros, dividido por escala, tá? E aí a gente fez esses exercícios. Escala é isso, gente. No mais, tirando o cálculo, lembrem da diferença de escala numérica e escala gráfica e lembrem também da escolha. Então, quantas vezes a realidade foi reduzida? Se é uma escala grande ou se é uma escala pequena. No mais, é isso a aula, gente. É bastante coisa. Escala precisa de muito treino. Então, a gente vai treinando também para que a gente consiga fazer os exercícios com mais calma. Beleza, gente? Obrigado.